Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de O Livro dos Espíritos. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, a partir das 20 horas. E nesse momento que estamos vivendo, em virtude da pandemia, os estudos estão sendo feitos através das aulas gravadas e disponibilizadas no YouTube, no WhatsApp. Nós estamos aqui, essa aula é de quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. Já estamos aí na reta final do mês, né? Na reta final do ano. E nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos. O capítulo que nós estamos é o capítulo 9 do livro 2º. Sempre lembrando que o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros. Nós estamos no livro 2º e hoje nós vamos comentar das questões número 536 até a questão número 548. O subitem que nós vamos tratar hoje, o primeiro subitem é ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Na questão número 536, a pergunta do Kardec é a seguinte: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Ou seja, os fenômenos, ou seja lá qual for a questão, eles acontecem por acaso? Eles têm uma causa providencial? Será que esse acaso existe, que aconteceu assim, sem motivo nenhum? E o Espírito de Verdade responde com propriedade, como sempre, né? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus, tá? Então, vamos imaginar que tudo passa por uma programação. E nós, espíritos encarnados, nós estamos utilizando, né, vivendo nesse mundo, nesse planeta e fazendo utilização da natureza. Então, de acordo com a utilização que o homem dá, podem surgir alguns problemas, não é? Então, o nosso livre-arbítrio nos permite agir sobre a natureza e gerar alguns problemas. Desde que nós não usemos bem, nós podemos gerar problemas. Questão 536A. Esses fenômenos sempre objetivam o homem, quer dizer, qualquer coisa que aconteça tem como objetivo que o homem sinta aquilo. Algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Como a gente sempre comenta, tudo o que acontece é encadeado, acaba sendo consequência das atitudes anteriores, das atitudes que nós tomamos, do uso que nós fizemos, seja esse uso bom, seja esse uso mal. E o Espírito de Verdade, ele nos diz aqui o seguinte: quando algo de muito ruim acontece, muito ruim aos nossos olhos, talvez a gente ainda não entenda o porquê que foi preciso aquele acontecer, mas com certeza é para restabelecer algum equilíbrio, seja esse equilíbrio físico, seja esse equilíbrio moral, seja esse equilíbrio de qual natureza ele for. Às vezes, quando precisamos restabelecer o equilíbrio no nosso organismo físico, nós necessitamos tomar remédio. O remédio nem sempre é gostoso. O remédio nem sempre é do jeito que a gente gostaria que fosse. Muitas vezes ele é amargo, mas é necessário para que o nosso organismo físico volte para o seu equilíbrio. E assim é com a natureza, dá para a gente entender, né? Questão número 536B.
concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus? Perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitar os elementos da natureza, acalmar os elementos da natureza ou ainda dirigi-los. Responde o Espírito de Verdade: mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus de escala dos mundos. Questão número 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Então, os antigos deuses da mitologia, vamos assim dizer, são o que nós chamamos de espíritos que estão desencarnados e que podem nos auxiliar, que são responsáveis por uma porção de coisa. Às vezes a gente se pega com o resquício das outras religiões que nós já professamos. Nós percebemos o seguinte, que os deuses viraram santos e os santos viraram espíritos. Então nós muitas vezes continuamos barganhando com os santos, né, com os espíritos que não são nada mais do que os santos, vamos assim dizer, e nós vivemos pedindo coisas, né? Essa nossa relação com a espiritualidade, ela precisa ir se modificando aos poucos, não é? Porque é muito importante que a gente saiba que, por mais que o espírito desencarnado tenha condições de fazer isso ou aquilo, seja no fenômeno da natureza ou seja em qualquer outro assunto, na verdade nós temos a nossa responsabilidade. Então nós não podemos tudo ficar pedindo, tudo ficar delegando para os espíritos, para os deuses, para os santos, seja qualquer que for o nome que a gente der, né? Ora, eles nos representam, esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Esta crença é destituída de fundamento? Quer dizer, é um absurdo pensar isso? Responde o Espírito de Verdade: tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. Ou seja, diz o Espírito de Verdade aqui, olha, tem uma porção de coisa que vocês não conhecem, tem uma porção de assuntos que o espírito encarnado nesse mundo de expiação e provas ainda não domina, desconhece. Então não adianta a gente querer achar alguns porquês, entender tudo. Devemos questionar sempre, mas temos que ter em mente que tem algumas coisas que nós ainda não estamos conseguindo entender. Vamos agora dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo número 2. Até já!